comemorando o Dia da Consciência Negra. E é como eu vinha ouvindo ali na rádio, consciência negra é todo dia. Todo dia a gente tem que ter consciência, primeiro que eu sou um ser humano. Eu fui criado, tanto quanto branco, à imagem e semelhança de Deus. Eu tenho um potencial que o negro, que o branco tem. Eu não sou diferente do branco. Então nós vemos que essa questão, por exemplo, falando de questão de escravidão, a gente vai para a história do povo hebreu, por exemplo. O povo hebreu estava escravo lá no Egito. Mais de 400 anos na escravidão. Sabe o que foi que Deus fez? Colocou um judeu, um hebreu, lá dentro do Egito, para ser criado com a cultura do Egito, com toda a sapiência que o Egito podia oferecer, criado no palácio do rei, para ele entender como é que era o princípio de ter uma mente livre. Agora Deus diz assim para ele: eu quero que você tire o meu povo daqui e leve o meu povo para uma terra que mana leite e mel. Agora veja bem, quando ele começou a caminhar no deserto, o povo começou a murmurar, aliás, antes de sair, que nada, lá estava bom, lá pelo menos a gente tinha panela de carne, de cebola e de alho, e você trouxe a gente aqui para morrer nesse deserto. Quer dizer, o povo ainda estava com a mente de escravo. Não tinha aquela mente de dizer, é isso mesmo, vamos sair, chega de escravidão, nós vamos conquistar o nosso lugar, o sol. Você entendeu como é o negócio? Então começou a murmurar. Sabe o que aconteceu? Com aqueles murmuradores daquela geração que murmurava, não entrou naquela terra maravilhosa. Aquela geração morreu no deserto. Ou seja, o que é que nós precisamos entender? Primeiro, nós temos que ter a consciência mental de que nós não somos inferiores aos brancos. Então, por exemplo, nós vemos aqui, ó, ao que tudo indica, os primeiros negros chegaram aqui no Brasil com a expedição de Tomé de Souza, em 1531. A primeira expedição de negros. E aí nós vemos o quê? Até os meados do século XIX, nós tínhamos em torno de 3 milhões e 600 negros aqui no Brasil. Trouxeram a gente para escravizar. Por que escravizar? Por que nós tínhamos que estar achando que nós somos tipo animais irracionais, apanhando para trabalhar? E aí o que é que aconteceu? Nós vimos agora, recentemente, aquele William Vac lá da Rede Globo abrir a boca e dizer, quando alguém estava fazendo barulho, quando ele queria falar, isto, murmurou no ouvido do outro, isto é coisa de negro. Coisa de negro? Coisa de negro, vocês precisam assistir um filme que eu assisti agora recentemente, Além da Arte. 3 mulheres negras norte-americanas, sabe onde elas estavam? No topo do topo, na NASA. Na NASA. E para vocês entenderem aqui, eu quero que vocês fiquem aguçados como eu fiquei quando eu estava assistindo aquele filme. Elas simplesmente, na hora daquele foguete decolar, sabe o que foi que aconteceu? Aquele homem que haveria de entrar naquele foguete disse: eu só entro se convocarem Catherine para que ela faça uns cálculos e me diga se com esses cálculos eu verdadeiramente posso entrar nessa expedição ou não. E aí ela já havia sido despedida lá, não, seu trabalho aqui terminou. Ela negra, sabe como foi que ela fazia o trabalho lá? Na hora que ela precisava de ir no sanitário, ela tinha que andar 800 metros. Você já assistiu o filme, querida? 800 metros, se tivesse chovendo e ela se molhava toda, se desarrumava de salto e andava em cima do salto, de salto alto. E ali um dia aquele seu coordenador, seu chefe, o presidente lá, mas toda vez que eu procuro a senhora nunca está aqui. A senhora passa 40 minutos fora, ela diz, sabe por quê? Porque eu preciso ir ao banheiro. Sim, mas a senhora precisa levar tanto tempo para ir ao banheiro? E ela disse, é porque aqui eu não posso usar este banheiro, porque este banheiro aqui é só para os brancos. Ele parou, viu tudo aquilo, foi lá, pegou aquela placa que tinha escrito que era só para as ladies brancas, e aí foi lá, quebrou aquela placa e disse, aqui na NASA, a partir de hoje não existe isso. Sanitário de preto, sanitário de branco. A outra precisava também continuar na NASA, não pode, que você não é engenheira, mas eu posso fazer o curso de engenharia.
Eu posso fazer. Diga, eu posso fazer. Eu quero todo mundo dizendo isso. Eu posso fazer. Eu posso fazer. Mais forte, eu posso fazer. Eu posso fazer. Pronto. E ela disse, eu quero fazer o curso de engenharia. Só que quando ela chega lá, negro não podia frequentar aquela universidade. Os negros só podiam ir até a 8ª série. E ela disse, não, mas eu quero fazer o curso de superior. E quando o juiz disse, mas olha, ainda que tenha sido declarada a abolição aqui dos negros nos Estados Unidos, mas o estado aqui onde nós moramos ainda não foi liberado e pode saber que você não vai ter direito. Por que eu daria para você, a primeira negra, o direito de entrar na universidade? Aí ela disse, porque o senhor teve a sua primeira causa, o senhor teve o seu primeiro emprego, o senhor foi dizendo as coisas para ele, quando acabou de desmontá-lo, ele disse, tudo bem, e assinou aquela declaração dizendo que ela tinha o direito de frequentar a universidade e fazer engenharia. E aí o que aconteceu? Quando ela chega lá na universidade, só tinha branco, homens, e quando ela chega, todo o professor já vai logo dizendo, a senhora não pode entrar. E ela diz, entrega o documento. E quando ela entrega o documento, ele fica desmontado, ela entra toda assustada e faz, onde eu posso sentar? E aí ela tinha uma cadeira vaga na frente, porque tinha um lugar dos negros, banheiro de negro, banheiro de branco, lanchonete de preto, lanchonete de branco. Vamos parar com esse negócio? Agora, o que nós precisamos entender é que enquanto nós pensarmos que consciência negra é o governo quer nos enganar. Consciência negra é carnaval, é reggae, é samba, é não sei o que. Não, consciência negra não é isso não. O que é que vai levar o negro a aumentar o seu IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, onde eu posso me vestir bem, comer bem, morar bem, isso que se chama IDH, do ponto de vista social, econômico, financeiro. Como que eu vou conseguir melhorar isso aí? Através dos meus estudos, levando a sério. Aquelas 3 mulheres são ícones da raça negra e elas mostraram o que é que o negro tem, o que é que o negro pode fazer. Dias depois eu recebo uma reportagem dizendo o que os negros, o legado que os negros têm deixado ao longo da história. E aí foi mostrando coisas maravilhosas que a gente, coisas incríveis que os negros, um dia, aí ele fala assim, já pensou se nós tivéssemos um dia sem negros? E aí ele vai pontuando tudo que o negro tem realizado. Nós temos um Joaquim Barbosa aqui no Brasil. Aquele homem nos representa. Aquele homem representa a nossa raça. Porque ele chega lá com integridade para ajudar a passar o Brasil a limpo. Então eu fico pensando o seguinte, precisamos dar um troco. Sabe quem é que ganha com o carnaval? Com o samba? Com o reggae? Quem que ganha com... Quem quer deixar as pessoas entrarem na alienação. Você pula, mas depois tá com o bolso vazio. Pula e depois não tem dinheiro para comprar uma comida. Você não tem como viajar, como se vestir bem, como calçar bem. E aí o que é que você fica? Com inveja, passou alguém com carro. Um dia eu vou ter... Como que você vai ter um carro daquele? Vai ter um carro daquele, você tem que pagar o preço, tudo tem preço. Eu tinha um professor na primeira ano de faculdade, o professor Aníbal Silvani, que ele dizia pra gente o seguinte, crescer dói. Crescer dói. Você não está fazendo medicina? Então você tem que saber que você tem que sentar para estudar. Você senta assim, ele dizia pra gente. E quando você sai, é para sair assim, ó. Entendeu isso? Ou seja, eu tenho que passar horas e horas sentada estudando se eu quero chegar a alcançar algum lugar. E ele sempre dizia, crescer dói. Isso nunca saiu da minha mente. Tem que pagar preço. Se a gente não pagar preço, nada. Nada. Agora nós precisamos entender que ainda que alguém queira nos subestimar, quando eu tinha 7 anos de idade, eu venho de uma família muito humilde. Meu pai abandonou minha mãe com 7 filhos. Mas, então, minha mãe com esses 7 filhos, ela disse, não, eu vou... Ora, minha mãe nasceu, tinha 24 anos que tinha sido abolida a escravidão. Mas o que aconteceu? Com a abolição da escravatura, as pessoas continuavam ainda com a mente de escravo, entendeu isso que eu falei? Com a mente de escravo, então, o que é que eu vou fazer? Eu sou negro, não consigo chegar em lugar nenhum. Sabe o que foi que os brancos fizeram, que estavam aqui no Brasil? Chamaram brancos de fora, estrangeiros, para virem aqui ocupar determinados espaços que eles não quiseram deixar a emancipação dos negros. E aí os brancos holandeses, espanhóis vieram aqui para o Brasil,
Só que eles não eram os melhores crânios. Eles eram pessoas braçais, ignorantes, e vieram aqui para o Brasil, principalmente no sul do Brasil. E os negros continuaram sem entender que ele tinha que desmontar essa mentalidade de escravo. Então, minha mãe, quando nasceu, tinha 24 anos, que tinha terminado a escravidão do ponto de vista teórico, mas ela tinha uma mente livre. Ela tinha uma mente livre, ela levou a gente a colocar essa mentalidade dentro de nós. Então, por quê? Ela ficava firmada nas promessas daquilo que Deus falava na palavra. Então ela disse, estava lá no interior, minha mãe trabalhou na lavoura, e ela disse, não, eu vou para a cidade grande, para colocar os meus filhos para estudar. Imagina que ousadia, para colocar os meus filhos para estudar. E ela veio para aqui, para Salvador. Minha mãe vendia cuscuz, lelê, mingau, ali subindo a ladeira do Pero Vaz, andando pela Liberdade. 5 horas da manhã ela saía de casa para vender cuscuz, lelê e mingau. E ali era uma coisa incrível. Nós aprendemos a entender que para alcançar alguma coisa, nós tínhamos que desenvolver a nossa fé no Deus que é o Todo-Poderoso, o Deus que faz as coisas acontecerem. E ela foi ensinando isso pra gente, que nós tínhamos que manusear bem a palavra de Deus, e a gente foi. Eu comprei isso pra mim. E meus irmãos também entenderam essa realidade, esse princípio. Foi que ela colheu com isso 7 filhos, todos, somente um que foi até o nível médio, os outros todos com curso universitário. Eu sou médica, ginecologista, eu sou farmacêutica bioquímica, eu tenho título de especialista em ginecologia e obstetrícia, isso é concurso que a gente faz, tenho título de especialista em citopatologia, eu tenho título de especialista em patologia do trato genital inferior, e eu tenho formação em terapia familiar. Agora sabe por quê? Eu me agarrei nas promessas. Eu não quis ficar com aquela mentalidade de escrava, sou pobre, 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 demarredeci. Não, sou negra. Quando eu tinha 7 anos de idade, foram uns franceses nas escolas da Bahia, recrutaram crianças na escola de Salvador para que participassem de um filme, protagonizando lá no filme. E aí, quando fizeram os testes, sabe por quê que eu fui aprovada? Porque eu aprendi desde pequena, lá na igreja que eu frequentava, a decorar textos, a fazer teatrinho na escola da igreja, a decorar versículos, decorar músicas. Então eu me expressei com tanta desenvoltura que eu fui a escolhida. E sabe o que aconteceu? Pasmem vocês. Uma colega minha, na minha faixa etária, com 7 anos de idade também, preta, olhou pra mim e falou assim, cada uma, ao invés de escolherem Georgina, que é bonitinha, lourinha, foram escolher Zé Hilda, que é feinha, pretinha. Mas aí eu disse pra ela, minha filha, olha aqui, ó, quem pode, pode, e quem não pode, se sacode. Desculpe aí. Entendeu? Então, é essa consciência que nós temos que ter, que nós somos livres, mas não livres para entrar, como eu disse, na massificação. Porque se você entra na massificação, você vai ficar medíocre. Você não vai conseguir ser uma daquelas mulheres lá da NASA. De que chegou lá, a outra, quando a IBM começou a entrar, ela começou a especular como é que aquilo funcionava. E um belo dia, alguém entrou, o que é que você está fazendo aqui? Não, só estou querendo ajudar. E as coisas funcionaram. Ela começou a manipular bem tudo aquilo ali, dominar tudo ali. E depois está lá hoje. Aquelas negras, as 3 são reconhecidas, tem placa delas lá na NASA. Por quê? Porque elas se conscientizaram que tinham que correr atrás. Entendeu? Elas tinham que correr atrás, elas tinham que buscar, elas não tinham que olhar para os obstáculos. Eu não vou conseguir, não vai dar certo. Como que eu vou conseguir chegar lá? Tem nada. Você vai conseguir, porque você se esforça. Houve um momento em que, naquela caminhada do povo hebreu, que eu gosto muito da história do povo hebreu, e de repente Deus levanta Josué, porque Moisés morreu, e aí diz, olha, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não tenha medo e nem se espante, porque eu, teu Deus, eu sou contigo por onde você andar. Então o que aconteceu? Ele conseguiu vencendo, guerreando, destruindo nações e outros povos, e foi e conquistou. Então nós precisamos conquistar o nosso espaço. Aquele filme, A Procura da Felicidade, que aquele negro protagoniza aquele filme, coisa maravilhosa. E tem um momento que o filhinho dele, jogando a bola de basquete, aí ele chega pro filho e diz, você nunca vai ser um grande jogador de basquete. O filho pega a bola e joga a bola lá, e ele puxa o filho e diz, olha, nunca permita
que alguém diga que você não pode fazer alguma coisa. Ainda que esse alguém seja eu. Não aceite isso. Entenderam isso? Então nunca aceite que alguém lhe diga que você não pode. O que é que tem que fazer? Ah, sou negro, eu tenho que me projetar pelo meu saber. O conhecimento liberta. O conhecimento liberta. Quem liberta não é carnaval. As drogas escravizam. Bebida escraviza. Entendeu? Cigarro escraviza. Maconha, cocaína escraviza. Porque depois aquele traficante vai lhe manipular. O traficante vai manipular sua mente. Vai lhe tratar como palhaço. Quando eu vi uma vez de madrugada saindo do hospital, e aí eu vi um jovenzinho descendo a ladeira ali do Hospital Santa Amaro, ali daquela ladeira ali, e aí certamente era o traficante que vinha com ele. Cuidado, viu? Cuidado para não cair. E ele vinha completamente trôpego, desesperado. Por quê? Isso não vai levar a lugar nenhum. Então, quando você, entendeu? Se você não sabe onde você quer estar daqui a 20 anos, onde que você quer estar daqui a 15 anos? Entende? Se você tem consciência de onde você quer estar, você tem que saber que você tem que passar por um caminho. Você tem que traçar o caminho por onde você quer passar. Eu acho que a melhor resposta, esse negócio de abrir cota para os negros na universidade, o que tem que fazer é dar um ensino fundamental, ensino médio, ensino superior de qualidade. Porque se der ensino de qualidade, com esporte, com lazer, derrubou o ginásio Antônio Balbino. E onde é que o negro, o pobre, tem condições de fazer atividade física? Não tem. Não tem. Então tem que se preocupar. Eu vi agora uma escola, uma reportagem, um vídeo que mandaram, de uma escola, acho que é no interior do Mato Grosso. Maravilha! Os meninos têm aula de música, têm aula de basquete, de vôlei. A menina faz música, ela está estudando, acho que é piano, os outros estudam violão. Uma série de coisas maravilhosas. Então é isso que tem que fazer. Essa preocupação, essa é a consciência negra. De a gente buscar reivindicar, olhar o currículo das escolas particulares, olhar se aquele currículo está compatível com o que a escola pública está dando, e a gente corre atrás. Quando os professores fizerem greve por melhores salários, os alunos têm que se posicionar em favor dos professores. Porque precisam ganhar bem, porque os meus professores, eu estudei na escola parque na Caixa d'Água, mas os meus professores ganhavam muito bem, tinha ônibus que levavam os professores para casa. Naquela época eu tinha 3 refeições na escola por dia, passava o dia todo lá, tinha aula de música, eu tinha aula de biblioteca, eu tinha 2 horas de biblioteca por semana. E na a sala onde eu ficava na biblioteca, eram várias salas do tamanho dessa sala aqui. E quando a gente tentava conversar, já tinha uma professora que dizia, e apontava para aquele quadro que estava escrito lá, que era para ter silêncio, que ali era lugar de estudo. Então, quantas histórias eu li naquela escola por conta de que tinha livros, a Enciclopédia Barça, onde a gente podia pesquisar, Delta La Russa, onde a gente podia pesquisar, tudo isso eu tive acesso na minha escola, entende? Trabalhos manuais, eu aprendi a fazer bainha de roupa lá na escola parque, aprendi a fazer tapeçaria na escola parque, entende? Então, nossa escola era conhecida na França, ela era conhecida fora, porque Anísio Teixeira, um visionário, um sonhador, que entendia que o pobre, o preto, tinha direito a ter acesso a uma educação pública de qualidade, como o branco tinha. Então, ele acabou sendo mal entendido. E acabaram, tudo indica que mataram o homem, que ele foi encontrado 3 dias depois, morto no fosso do elevador. Então, é isso que nós precisamos buscar. Tem uma coisa que eu gosto muito na Bíblia, que diz assim, lá no livro de Oséias, do profeta Oséias: a sensualidade, o vinho e o mosto tira o entendimento. Entendeu? A sensualidade, o vinho e o mosto tira o entendimento. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Então, se eu me dou somente a luxúria, o prazer aqui agora, comamos e bebamos e vamos morrer, não. Eu tenho que estar lúcida, eu tenho que pensar, eu tenho que raciocinar. Se eu der esse passo aqui, o que vai acontecer depois? E para eu ter esse tipo de leitura, eu preciso estar lúcida, eu preciso pensar. Quando eu estava no 3º ano de colégio, eu olhei para minha colega, que a gente brincava muito lá no colégio, brincava e tal, eu olhei para ela e disse: não vou mais andar com você. A partir de agora, acabou a brincadeira. Eu quero passar no vestibular. Eu vou ser médica. E eu não quero mais brincadeira. Minha mãe nunca precisou me dizer: não ande com fulano, com Beltrano, não é companhia para você. Porque eu tinha consciência de onde eu queria chegar. Quando eu estava na 3ª série de ginásio, uma professora minha branca, lourinha,
ela perguntou, e vocês querem ser o quê? Aí cada um dizia uma coisa, eu disse, eu quero ser médica. E ela olhou para mim e fez, mas para ser médico tem que estudar muito, Zé Hilda. Eu disse, eu gosto de estudar, eu não gosto de geografia. Os anos se passaram, e um belo dia eu entro lá no mercado do Canela, e quem eu vejo? Aquela professora Regina. E aí eu bati no ombro dela, professora, a senhora lembra de mim? Eu sou Zé Hilda, fui sua aluna na Escola Parque. Eu disse à senhora que eu ia ser médica um dia, não foi? Foi. Pois é, eu sou médica, meu consultório é aqui, bem aqui na rua Padre Feijó. Ah, ela ficou sem graça. Entendeu? Então eu preciso acreditar em mim. Se eu não acreditar em mim, ninguém mais vai acreditar. Agora, me posicionei. Ou a gente se posiciona porque a gente vai ouvir as vozes, os gritos, para com isso. Não, e tal. A minha filha, quando estava fazendo o 3º ano, ela disse que queria entrar na UFBA. Só que a prima dela, que estava fazendo faculdade particular, quando era os sábados, ficava, alugue 3 DVDs e vinha logo, vinha logo. E ela tinha prova todo sábado na escola, no colégio, e ali eu via aquela conversa e tal, e ela locando os 3 DVDs assim, rapidinho. Aí um belo dia eu olhei para ela, sacudi ela e vou dizer uma coisa para você. O sonho de entrar na universidade pública é seu e meu. Sua prima estuda numa faculdade particular. E se você continuar seguindo esse caminho de querer diversão, de assistir, de querer folga dia de sábado, o seu concorrente está estudando enquanto você está vendo 3, 4 DVDs por sábado. Então, se você quiser, quando foi, eu falei isso, era mais ou menos no mês de agosto, quando foi feriado de setembro da minha sobrinha. Cadê a Natália? Você até agora não chegou aqui? Você até agora não chegou aqui? E aí, ela disse, eu estou estudando, só posso ir mais tarde. Aprendeu a lição. Então nós precisamos, você não tem que ficar esperando sua mãe, seu professor ficar, na hora do professor estar dando aula, você ficar e vai, parecer que está no parque de diversão. Não, tem que se posicionar. Papel e caneta, vai na frente, estuda o assunto antes do professor dar. Porque quando o professor abrir a boca para dar o assunto, você já está interagindo. Você já está com a mente de cientista. Você vai interagir. Sim, professor, e aquilo que eu li? Eu não leio apenas o livro didático, você lê outras coisas também para lhe acrescentar. Estuda o mesmo assunto em livros diferentes, para ver o pensamento de autores diferentes. Pega a Folha de São Paulo, lê. Pega o jornal, lê. Então você precisa fazer isso. Tempo em celular, entendeu? O WhatsApp, isso é perda de tempo. Novela não vai levar você para lugar nenhum. Entendeu? Então nós temos que nos focar naquilo que a gente quer conquistar. E eu vejo então esse exemplo. E aí nós vemos aqui, olha, em 2005... 76% em 10% da faixa rica do Brasil, 10% apenas concentra a riqueza do Brasil, 75%, nas 76%, na mão dos mais ricos eram brancos.